Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia, trazendo as últimas notícias do nosso Coringão. E hoje eu trago excelentes notícias para toda a fiel torcida. O Corinthians finalmente fechou a contratação do atacante Pedro Raul, de 27 anos, ele que foi contratado junto ao Toluca do México por cerca de 4 milhões de dólares. Pois é, Pedro Raul aí é um jogador que vem para brigar por posição com o Yuri Alberto, já que é difícil encaixar os dois juntos ali, principalmente desde o início das partidas, né? Pedro Raul que já desembarcou ontem em São Paulo e provavelmente vai ser anunciado como um novo reforço do Timão hoje ou no máximo amanhã. Com relação ao atacante Yuri Alberto, ontem tinha surgido uma notícia do interesse do Wolverhampton da Inglaterra, né? Em princípio eles queriam o empréstimo do jogador, né? Com a possibilidade de compra ao final desse empréstimo no valor de 15 milhões de euros, mas a diretoria do Corinthians já recusou a proposta, né? A diretoria do Corinthians só negocia o Yuri Alberto em caso de propostas a partir de 20 milhões de euros, né? E o Corinthians não quer muito saber esse negócio de empréstimo, né? Até porque o Corinthians conta com a venda do Yuri Alberto, né, para entrar um dinheiro aí para investir em novos reforços. Então, por enquanto, o Yuri Alberto continua no Corinthians. A janela para transferências para a Inglaterra fechou ontem às 8 horas da noite, né, horário de Brasília. Então, se o Yuri Alberto for negociado, será com um outro mercado que não o da Inglaterra. E outra excelente notícia para a fiel torcida é que o Corinthians estaria interessado na contratação do meia atacante Claudinho junto ao Zenit da Rússia. Claudinho que está com 27 anos, é um jogador importantíssimo do Zenit, mas o Corinthians aí promete fazer uma investida para tentar essa contratação bombástica, né? O Corinthians aí conta com a ajuda de um investidor. Inclusive surgiu a notícia que o Corinthians poderia envolver alguns jogadores da base nessa negociação, entre eles Matheus Araújo e Breno Bidon. Lembrando que o Breno Bidon foi considerado o melhor jogador da Copa São Paulo de futebol júnior deste ano. Então não é uma negociação fácil, né? Há quem diga que o Corinthians ofereceria o Matheus Araújo mais o Breno Bidon e 8 milhões de euros pelo Claudinho. Eu sinceramente acho muita coisa, né? O Claudinho é um ótimo jogador, mas já está com 27 anos, é um jogador que dificilmente o Corinthians recuperaria o investimento, a não ser que conseguisse posteriormente vender ele para o mercado árabe, por exemplo, mas para a Europa, com essa idade, dificilmente o Corinthians conseguiria, né, uma grande venda. E o Breno Bidon, né, a grande revelação do Corinthians, é um jogador que pode estourar. Então eu acho que nesse momento o Corinthians envolver o Breno Bidon em uma negociação dessa, eu acho que seria uma besteira, inclusive acredito que seja boato, mas a verdade é que o Corinthians tem sim interesse no Claudinho e provavelmente deve fazer aí, formalizar uma proposta nos próximos dias, né? Lembrando que o Claudinho, curiosamente, foi usado como moeda de troca pelo Corinthians para trazer o Cleison da Ponte Preta. É isso mesmo, pessoal. Claudinho, ele foi revelado pelo Santos, mas veio para o Corinthians ali com 18 anos de idade. O Corinthians praticamente não deu oportunidades para ele e acabou, né, liberando ele para a Ponte Preta. Deu mais ali uns 2,5 milhões de reais para trazer o Cleison. Parece piada, mas não é. Com relação a outros jogadores que o Corinthians está negociando, né? Todo mundo sabe, o Corinthians negocia com o lateral direito Mateuzinho e o zagueiro Pablo, ambos do Flamengo. Com relação ao Mateuzinho, a proposta do Corinthians é de 4 milhões de euros, né, para a contratação em definitivo do jogador. O Flamengo faz jogo duro, né? O Flamengo, a gente sabe, sempre dificulta para negociar qualquer jogador, embora os dois jogadores não façam parte dos planos do Tite, né? Então o Mateuzinho, inclusive, também está sendo pretendido pelo Botafogo. Então o Corinthians está brigando aí
com o Botafogo pela contratação do Mateuzinho, mas o Flamengo realmente está fazendo jogo duro, principalmente depois de toda aquela situação, né, que o Mateuzinho chegou a vir para o Corinthians, treinou cerca de uma semana, e depois o Augusto Melo viu lá as condições, né, oferecidas pelo Flamengo, achou um absurdo e falou não, que nessas condições ele não viria para o Corinthians. E no caso do zagueiro Pablo, né, o Corinthians a princípio teria interesse pelo empréstimo do zagueiro. Pablo, que já está com 32 anos, é um zagueiro que se destacou bastante jogando no Corinthians, ao lado ali do Balbuena, mas agora que está com idade avançada, né, teve muitos problemas de lesões nos últimos anos, então a diretoria não deve aí fazer um grande investimento para trazer o Pablo. E o Pablo, curiosamente, também é pretendido pelo Botafogo, e há quem diga, inclusive, que ele já fechou com o Botafogo, que ele já estaria fechado, mas essa informação não foi confirmada nem pelo Flamengo e nem pelo Botafogo. Outro jogador que o Corinthians tem interesse é o meia Igor Coronado, ele que joga pelo Al Ittihad, né, mesma equipe do Romarinho. Ele já está ali com 31 anos, mas está para rescindir com a equipe árabe, né? Pode ficar livre no mercado. E o grande problema do Timão seria arcar com os salários do jogador, né? Parece que lá na equipe árabe ele recebe ali cerca de 4 milhões de reais por mês. Com certeza, para vir para o Brasil, ele teria que abaixar esse salário, provavelmente pela metade, pelo menos, mas ainda assim, né, seria um alto salário, e o Corinthians também pode sofrer a concorrência de outras equipes brasileiras, né? Então aí ou o Claudinho ou o Igor Coronado pode pintar aí como novo reforço do Timão. Com relação ao atacante de beirada, né, aquele jogador que atua pelas pontas, nenhuma novidade no momento. O Corinthians teve interesse no Marquinhos, né, jogador revelado pelo São Paulo de apenas 20 anos, que está no Arsenal da Inglaterra, mas parece que a proposta de empréstimo do Corinthians foi recusada pelo Arsenal. Então o Corinthians segue aí à procura de um jogador para atuar pelas pontas. Michael, um nome pretendido também pela direção do Corinthians, né? Mas é um jogador que está se destacando lá no Al Hilal. Então os árabes fazem jogo duro, pedem valores altos aí para liberar o jogador. Então não vai ser fácil essa negociação. O Corinthians aí está esbarrando, na verdade, nas dificuldades financeiras que a equipe tem, principalmente nas altíssimas dívidas deixadas pela gestão anterior. Com isso, o Corinthians está tendo aí que acertar valores para diversos jogadores, né, empresários, dívidas que foram feitas pela gestão anterior. Infelizmente, a gestão atual está pagando, né, pela irresponsabilidade e pelos calotes da renovação e transparência. E por hoje nós vamos ficando por aqui, pessoal. Assim que tivermos novidades, eu conto aqui para vocês. É isso aí, nação corintiana. Timão na veia e vai, Corinthians!